Olá, meu nome é Marcos Gulo e eu vim apresentar para vocês meu artigo aceito no WebVidia 2021, intitulado Learning Textual Representations from Multiple Modalities to Detect Fake News Through One-Class Learning. A detecção de notícias falsas ela pode ser representada por um processo composto de 3 etapas: a coleta e a rotulação de notícias, o pré-processamento e a classificação das notícias. Geralmente, a classificação de notícias falsas é realizada através do aprendizado de máquina binário, em que, na primeira etapa do processo de detecção de notícias falsas, você deve rotular notícias falsas e reais. E na última etapa, que é a classificação, uma nova notícia vai ter uma dessas classes atribuída a ela. Entretanto, esse tipo de aprendizado de máquina tem algumas limitações, como a sua limitação em cenários desbalanceados, como o cenário de notícias falsas, e o esforço de rotulação do usuário, em que ele vai ser maior, porque as notícias reais possuem um amplo espectro e o aprendizado de máquina necessita de uma quantidade significativa de notícias reais para poder aprender. Vale ressaltar que o processo de rotulação é um processo custoso. Por outro lado, pode-se fazer uso do aprendizado de máquina baseado em uma única classe, também conhecido como One-Class Learning. Esse tipo de aprendizado pode sanar as limitações do aprendizado de máquina binário. No aprendizado de máquina baseado em uma única classe, o algoritmo aprende somente com os dados da classe de interesse, ou seja, com uma única classe, como por exemplo notícias falsas. Dessa forma, o algoritmo vai classificar uma nova notícia como pertencente à classe de interesse ou não. Vale destacar que esse tipo de aprendizado é mais adequado para cenários desbalanceados. Para poder aplicar a etapa de classificação, deve-se primeiro passar pela etapa de pré-processamento. Essa etapa de pré-processamento é necessária, uma vez que as notícias falsas são compostas basicamente por texto, e os textos são não estruturados. Vale ressaltar que as notícias falsas evoluem constantemente, em nível de falsidade, escrita e tipo de conteúdo. Portanto, modelos de representações cada vez mais robustos devem ser aplicados para que exista um aprendizado satisfatório. Geralmente, na literatura, utilizam métodos de representação baseados em conteúdo. Então, eles focam nas palavras-chave ou até na semântica do texto, ou seja, geradas embeddings para representar as notícias falsas. Algumas representações também baseadas em estrutura, ou seja, são representações que lidam com a informação linguística, erros de digitação, superlativos. Existem também outras representações baseadas na distribuição de tópicos das notícias falsas, uma vez que elas geralmente estão presentes em tópicos bem definidos, como pandemia, economia, política, e, quando representadas, essas notícias falsas vão gerar regiões de alta densidade. Esse tipo de representação pode ser interpretado como uma modalidade visual para representar as notícias falsas. Todos esses trabalhos da literatura que exploram essas modalidades aqui, eles são unimodais, ou seja, eles só utilizam um tipo de representação. Por outro lado, existe uma forma mais interessante de poder gerar uma representação robusta. É através da multimodalidade, uma vez que na multimodalidade a gente pode explorar mais de uma representação. E, portanto, considerando que essas representações são complementares ou suplementares, a gente pode gerar uma representação mais robusta. O nosso trabalho, ele propõe exatamente isso. Ele propõe um MVI Fake News, um método multimodal para representar as fake news. MVI significa Multimodal Variation Autoencoder. O nosso artigo ele pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte são as embeddings textuais, onde a gente representa o texto usando o modelo pré-treinado BERT. Este é um modelo de linguagem dependente de contexto que consegue capturar a sintática e a semântica dos textos, ou seja, das notícias falsas. Na segunda etapa, a gente consegue extrair da representação do BERT das notícias uma informação de tópico. Na terceira etapa, a gente aprende uma única representação a partir do MVI, baseado nas 2 representações formadas na etapa 1 e 2. Na etapa 3 e 4 é realizado o One-Class Learning, em que na etapa 4 é realizado treinamento, então o algoritmo aprende que são as notícias falsas, e na etapa 5 ele realmente detecta. Quando novas notícias chegam, ele diz se elas são falsas ou reais. Para gerar a representação de informação de densidade, primeiramente, as notícias falsas são representadas pelo BERT. Depois elas são submetidas a um algoritmo de agrupamento, para tentar representar os tópicos bem definidos. Cada grupo vai ter o seu respectivo centroide, representando um dos tópicos. Quando novas notícias chegarem, espera-se que as notícias falsas
estejam associados a algum dos tópicos, ou seja, estejam próximos a um dos centroides, e as notícias reais provavelmente não. Dessa forma, é possível usar uma medida de silhueta para poder extrair esse padrão de comportamento, uma vez que a medida de silhueta ela utiliza a distância até o centroide mais próximo e a distância até o centroide do grupo mais próximo. O padrão aqui extraído vai ser que as notícias falsas que estão mais próximas do centroide vão ter uma silhueta maior, e as notícias reais que estão mais longe dos centroides vão ter uma silhueta menor. O nosso método MVI Fake News é uma rede neural multimodal. Ela é multimodal pois tem duas entradas, a embed do BERT e a representação de informação de densidade. A gente realiza a fusão desses dados a partir da fusão prévia, e a gente consegue utilizar diferentes tipos de operadores, mesmo as representações têm um tamanho diferente. Isso é possível porque a primeira camada da nossa rede são duas camadas densas de mesmo tamanho, possibilitando tal fusão com diferentes operadores. Posteriormente, a gente usa um estilo de um Variational Autoencoder. A gente escolheu o Variational Autoencoder porque, além de poder extrair o padrão dos dados, ele consegue enviesar o aprendizado do modelo a partir de um modelo prévio de distribuição informado. Ou seja, ele é capaz de aprender uma região enquanto aprende o padrão dos dados. A gente consegue interpretar essa região como região da classe de interesse, uma vez que os dados de treino são somente da classe de interesse, ou seja, ele consegue aprender uma região das notícias falsas. A configuração experimental desse artigo conta com 3 conjuntos de dados, 2 em português, 1 em inglês, 10 métodos de representação, 8 unimodais e 2 multimodais, a validação cruzada com um tenfold cross validation com uma pasta para treino e 9 pastas para teste, junto com as notícias reais. E no treino a gente variou diferentes porcentagens de pastinha de treino. A métrica utilizada foi a F1 Score, o algoritmo de One Class utilizado foi o Support Vector Data Description, para poder comparar todos os métodos de representação, e os resultados são apresentados em 3 frentes: maiores F1 Scores, o teste estatístico de Friedman e MNI e a aplicação do TSNE. Nos resultados, nós temos os 8 métodos unimodais à esquerda e os 2 métodos multimodais à direita. Dos unimodais, 3 são peso de termo da Bag of Words. Um é o BERT, um é a representação de informação de densidade, outro é o LILC, uma ferramenta que extrai informação linguística dos textos, e por fim um Variational Autoencoder e um Autoencoder, que tem como entrada o BERT. Os métodos multimodais são MVI e LILC e a nossa proposta é MVI Fake News. O MVI e LILC tem a entrada do BERT e do LILC. O MVI Fake News obteve melhores resultados em 10 de 12 cenários, como podemos observar aqui na última coluna. A informação de densidade obteve os outros 2 melhores resultados, mostrando uma modalidade muito importante. Além disso, vale ressaltar aqui os resultados de 3% do MVI Fake News, uma vez que somente com 3% de rotulação ele conseguiu melhores valores do que outros métodos com 10% de rotulação. Outra parte dos resultados é esse diagrama de diferença crítica, que foi gerado a partir do teste de Friedman com o pós-teste de Nemeli. Ele mostra o ranking médio dos métodos. A proposta MVI Fake News superou de forma significativa a maioria dos unimodais, esses 6 aqui representados em vermelho, com 95% de confiança. Os métodos em que ele não conseguiu diferença estatisticamente significante, pelo menos ele se mostrou competitivo, uma vez que ele obteve o melhor ranking médio. Aqui é a aplicação do TSNE nas representações de cada um dos métodos. Aqui é um zoom no resultado do MVI Fake News. O MVI Fake News, além de conseguir separar as notícias falsas das reais, ele foi capaz de gerar 2 polos no resultado do TSNE. Explorando mais a fundo o dataset em que a gente aplicou o TSNE nas representações, observou-se que a maioria das notícias tinha conteúdo sobre um dos presidentes, seja Bolsonaro ou Lula, e a minoria delas não tinha conteúdo sobre um dos presidentes. Portanto, a gente acredita que o MVI foi capaz de aprender isso em sua representação. As conclusões desse artigo: a informação de densidade foi complementar ou suplementar as embeddings. O MVI Fake News funciona bem em cenários com pouca rotulação, ou seja, só com 3%. É possível diminuir o esforço de rotulação a partir do uso do MVI Fake News mais OCL, obtendo ainda resultados satisfatórios. Além de discriminar as notícias falsas das reais, a abordagem proposta também foi capaz de separar as notícias falsas de diferentes tópicos, em diferentes regiões no espaço, como mostrado pelo TSNE,
E, por fim, o MVA Fake News provou ser uma abordagem de representação promissora para representar as fake news no cenário de OCL. Os trabalhos futuros envolvem um Triple VAI, um Variational Autoencoder que vai aprender uma representação a partir de 3 modalidades. Uma modalidade de conteúdo, que são os embedded do BERT, uma modalidade de estrutura, que é o LILC, e uma modalidade de visual, que são a informação de densidade. Obrigado.